Boa noite, o tema da aula de hoje é mão e microcirurgia. Vamos falar alguns princípios anatômicos e espero que gostem. O membro superior é composto por 4 segmentos: ombro, braço, antebraço e mão, sendo que na aula de hoje vamos nos ater somente à mão. A mão é composta pelo punho, a palma, o dorso e os dedos e é ricamente suprida por terminações nervosas para tato, dor e temperatura. Agora alguns conceitos básicos antes de começarmos. A nossa referência sempre será a posição anatômica, em que o polegar encontra-se mais lateral e o dedo mínimo mais medial em relação à linha mediana. A expansão extensora é a aponeurose tendinha triangular, que envolve o dorso e as laterais da cabeça do osso metacarpal e a falange proximal, semelhante a um capuz formado por 4 tendões do músculo flexor dos dedos. O retináculo é uma faixa fibrosa que mantém os tendões próximos aos ossos. E as bainhas, elas podem ser fibrosas ou sinoviais. As fibrosas são como retináculos e as sinoviais permitem que os tendões deslizem livremente um sobre o outro durante a movimentação dos dedos. Aqui nós temos o retináculo dos flexores. Ele contém os tendões dos músculos flexores dos dedos e por dentro dele passa também o nervo mediano. Esse retináculo dos flexores ele faz parte de uma das estruturas que formam o túnel do carpo. O túnel do carpo é um local muito afetado porque o excesso de exercícios com os dedos pode levar a inflamar as bainhas sinoviais desses tendões, e isso vai reduzir o espaço do túnel do carpo, que aqui se encontra contido pelo retináculo dos flexores e pelos ossos do carpo, e isso pode levar a uma síndrome que é chamada síndrome do túnel do carpo. E aqui nós mostramos as bainhas, a bainha fibrosa e a bainha sinovial, que reveste o tendão. Agora vamos falar sobre os ossos da mão. O punho, ele é formado por 8 ossos, que são os ossos do carpo, e eles são divididos em 2 fileiras. Uma fileira mais proximal, aqui representada pela coloração lilás, e uma fileira mais distal, aqui representada pela coloração verde. O primeiro osso que vamos falar, da região lateral para medial, seria o osso escafoide. É um osso em formato de barco que articula-se com o rádio na sua parte proximal e possui uma proeminência, o tubérculo do escafoide. O segundo osso é o osso semilunar. É um osso em formato de meia-lua que articula-se com o rádio na sua parte proximal e ele é maior na sua parte anterior do que na parte posterior. O terceiro osso é o osso piramidal, um osso que articula-se com o disco articular da articulação radioulnar distal. O quarto osso é o osso pisiforme. É um pequeno osso em formato de ervilha que situa-se na face palmar do piramidal. Na segunda fileira, começamos pelo osso trapézio. Ele tem 4 faces que articulam-se com o primeiro e segundo metacarpal, com o escafoide e o trapezoide. Aqui temos o tubérculo do osso trapézio. O segundo osso é o osso trapezoide. Ele é semelhante ao trapézio e articula-se com o segundo metacarpal, o trapézio, o escafoide e o captato. O terceiro osso é o osso captato. É um osso em formato de cabeça que articula-se com o terceiro metacarpal, com o trapezoide, com o escafoide e o semilunar e o amato. E o quarto e último osso é o osso amato. É um osso cuneiforme que articula-se com o quarto e quinto metacarpal, com o piramidal e o captato. Tem um processo semelhante a um gancho chamado de âmulo do osso amato. Aqui está ele. Agora vamos falar sobre os metacarpos. Eles fazem a ponte entre os ossos do carpo e as falanges. Formam a palma da mão, constituído por 5 ossos metacarpais. O primeiro metacarpal ele é mais largo e curto desses ossos, e forma o polegar. Agora as falanges. Elas são divididas entre falanges proximal, média e distal. Todos os dedos têm 3 falanges, exceto o polegar, que possui apenas 2. Uma fratura muito comum no antebraço é a fratura de Colles, comum em adultos acima de 50 anos, principalmente em mulheres, devido ao enfraquecimento pela osteoporose, e ela é uma fratura metafisária distal do rádio. O mecanismo do trauma geralmente é um escorregão, e na tentativa de interromper a queda, apoia sobre o membro estendido com a mão e o antebraço em pronação, assim como na imagem. Como vocês podem ver, ela é uma fratura dos 2 centímetros distais do rádio, podendo haver também a avulsão do processo estiloide da ulna.
escafoide é o osso carpal fraturado com maior frequência. O mecanismo do trauma geralmente é uma queda sobre a palma da mão em abdução, como na figura. A dor localiza-se principalmente na face lateral do punho, especialmente durante a dorsiflexão e a abdução da mão. Devido ao pequeno suprimento sanguíneo da região, a consolidação da fratura pode levar no mínimo 3 meses, podendo haver também necrose avascular, devido à morte patológica do osso, resultante do suprimento sanguíneo inadequado, causando uma doença articular degenerativa do punho, em que é necessária a realização de uma artrodese, ou seja, uma fusão cirúrgica dos ossos carpais. A maioria dos nervos do membro superior origina-se no plexo braquial, uma importante rede nervosa que supre o membro superior. Ela é formada pela união dos ramos de C5 a C8 e o ramo T1. Esses ramos eles se unem e formam troncos. O C5 e C6 formam o tronco superior, o C7 forma o tronco médio e o C8 e o T1 formam o tronco inferior. Esses troncos formam fascículos, que é o fascículo lateral, posterior e medial, e desses fascículos são formados nervos, que no caso, o primeiro nervo que vamos falar é o nervo radial. O nervo radial, ele é ramo terminal do fascículo posterior e inerva todos os músculos do compartimento posterior do braço e antebraço, ou seja, os músculos extensores do antebraço e da mão. Inerva também a pele da região posterior e inferior lateral do braço e o dorso da mão lateral, a linha axial do quarto dedo. O próximo é o nervo mediano. Ele é formado pela raiz lateral, que é ramo terminal do fascículo lateral, e a raiz medial, que é ramo terminal do fascículo medial. Ele inerva todos os músculos do compartimento anterior do antebraço, exceto o flexor ulnar do carpo e a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Inerva também 5 músculos intrínsecos da metade tenar da palma e na pele da palma. O próximo é o nervo ulnar. Ele é ramo terminal do fascículo medial. Inerva o flexor ulnar do carpo e metade ulnar do flexor profundo dos dedos. A maioria dos músculos intrínsecos da mão, pele da mão medial, a linha axial do quarto dedo. Nessa imagem temos um mapa de dermátomos, que é a inervação superficial da pele. Como vocês podem ver, a mão é inervada principalmente por C6, C7 e C8. Aqui com maiores detalhes a inervação cutânea da mão, que é suprida principalmente pelo nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar. Agora vamos falar um pouco dos músculos do antebraço, que são considerados músculos extrínsecos da mão. Os músculos do compartimento posterior do antebraço são músculos extensores e supinadores, e são todos inervados pelo nervo radial. A origem comum dos músculos extensores superficiais é o epicôndilo lateral do húmero, aqui representado. O uso repetitivo dos músculos extensores superficiais do braço pode causar uma inflamação no periósteo do epicôndilo lateral, causando a tendinite do cotovelo, ou também chamada de epicondilite lateral, também conhecido como cotovelo do tenista. Esses músculos são o músculo extensor do dedo mínimo, que estende o quinto dedo nas articulações metacarpofalângicas e secundariamente nas articulações interfalângicas, o músculo extensor dos dedos, que estende os 4 dedos mediais nas articulações metacarpofalângicas e secundariamente nas interfalângicas, o músculo adutor longo do polegar, que vai ser melhor visto mais na frente, o músculo extensor curto do polegar, que também vai ser melhor falado mais na frente, o músculo extensor ulnar do carpo, que estende e aduz a mão na articulação radiocarpal. Agora vamos falar sobre o músculo extensor radial longo do carpo, que parte da crista supraepicondilar lateral do húmero e se insere na base do segundo metacarpal. Ele estende e abduz a mão na articulação radiocarpal. O próximo é o músculo extensor radial curto do carpo, que parte do epicôndilo lateral do húmero, a origem comum dos músculos extensores, já falado anteriormente, e se insere na base do terceiro metacarpal. Ele estende e abduz a mão na articulação radiocarpal. Ambos os músculos são inervados pelo nervo radial. Aqui na imagem vemos agora o nervo ulnar, passando posteriormente pelo epicôndilo medial do húmero.
A sua lesão ocorre quando bate em alguma superfície dura, fraturando o epicôndilo medial, assim causando alteração na sensibilidade, fraqueza e dolorimento na mão, na região do cotovelo. A pessoa não consegue estender as articulações interfalângicas, causando uma alteração conhecida como mão em garra. Aqui na imagem vemos o nervo interósseo posterior, que é o ramo profundo do nervo radial. Quando há compressão desse ramo na entrada do canal supinador, numa parte proximal do antebraço, sobre um espesso arco fibroso conhecido como arcada de Prose, ocorre uma síndrome chamada síndrome do supinador, que pode causar diminuição de força e até paralisia de alguns músculos inervados pelo ramo profundo do nervo radial. E aqui nós vemos alguns tendões que vamos chamar atenção para a tendinite de De Quervain. Ela é atribuída a atividades que exigem a abdução repetitiva do polegar e é definida por um processo inflamatório que acomete a sinóvia e os tendões abdutor longo e extensor curto do polegar, dentro do primeiro compartimento extensor do punho. Aqui nós mostramos a tendinite acometendo os dois tendões citados anteriormente. O nervo ulnar também pode ser comprimido no punho, causando a síndrome do túnel ulnar. Quando ele passa por entre o pisiforme e o âmago do osso amato, ele pode ser comprimido e gerar hipoestesia no dedo e meio mediais e fraqueza dos músculos intrínsecos da mão, podendo também haver a deformidade em garra dos dedos, que já foi vista anteriormente na compressão mais proximal do nervo ulnar. Mas, ao contrário daquela lesão proximal, a sua capacidade de fletir a mão não é afetada e não há desvio radial da mão. Agora vamos falar sobre o músculo extensor longo do polegar, que tem origem na face posterior do terço médio da unha e se insere na face dorsal da base da falange distal do polegar. Ele é responsável por estender a falange distal do polegar na articulação interfalângica e estende a articulação carpo-metacarpal e metacarpo-falângica. O próximo é o músculo extensor do dedo indicador, que parte da face posterior do terço distal da unha em membrana interóssea e se insere na expansão do músculo extensor do segundo dedo. Ele estende o segundo dedo, permitindo a sua extensão independente e ajuda a extensão da mão no punho. O próximo é o músculo abdutor longo do polegar, que parte da face posterior da metade proximal da ulna, rádio e membrana interóssea e se insere na base do primeiro metacarpal e é responsável por abduzir o polegar e estender ele na articulação carpo-metacarpal. O próximo é o músculo extensor curto do polegar, que parte da face posterior do terço distal do rádio e membrana interóssea e se insere na face dorsal da base da falange proximal do polegar, responsável por estender a falange proximal do polegar na articulação metacarpo-falângica e estende a articulação carpo-metacarpal. Todos os músculos citados são inervados pelo nervo interósseo posterior, que é ramo do nervo radial, que já foi citado anteriormente. Agora vamos falar um pouco sobre os músculos do compartimento anterior do antebraço, que também são considerados músculos extrínsecos da mão. Esses músculos são, em sua maior parte, flexores e pronadores do antebraço, e são inervados principalmente pelo nervo mediano e pelo nervo ulnar. O primeiro músculo é o músculo flexor radial do carpo, que tem origem no epicôndilo medial do húmero. Vamos dar agora ênfase para o epicôndilo medial do húmero, que ele é a origem comum dos músculos flexores e se insere na base do segundo metacarpal. Ele é responsável por fletir e abduzir a mão no punho. O próximo é o músculo flexor ulnar do carpo, que também tem origem no epicôndilo medial do húmero e se insere na base distal do retináculo dos músculos flexores e ápice da aponeurose palmar. Ele é responsável por fletir e aduzir a mão no punho. E o próximo é o músculo palmar longo. Ele também tem origem no epicôndilo medial do húmero e se insere na metade distal do retináculo dos músculos flexores e ápice da aponeurose palmar. Os três músculos aqui citados são inervados pelo nervo mediano. É importante dar ênfase ao epicôndilo medial, pois se os músculos flexores do antebraço sofrerem sobrecarga repetitiva, pode gerar um processo inflamatório e degenerativo no local de origem desses tendões,
que é o epicôndilo medial, chamada de epicondilite medial, ou também conhecida como epicondilite do cotovelo do golfista. Essa epicondilite pode estar associada à neurite do nervo ulnar, também chamada síndrome do túnel cubital. Agora vamos falar do músculo flexor superficial dos dedos. Ele parte do epicôndilo medial e da metade superior da margem anterior do rádio, porque ele tem duas cabeças, a cabeça húmero-ulnar e a cabeça radial, e se insere nos corpos das falanges médias dos 4 dedos mediais. Ele é responsável por fletir as falanges médias nas articulações interfalângicas proximais dos 4 dedos mediais, agindo mais fortemente, e ele também age fletindo as falanges proximais nas articulações metacarpofalângicas. O próximo é o músculo flexor longo do polegar. Ele parte da face anterior do rádio e membrana interóssea adjacente e se insere na base da falange distal do polegar, responsável por fletir as falanges do polegar, que no caso é o primeiro dedo. Aqui nós vemos de novo o músculo flexor longo do polegar, para vocês verem melhor de onde ele parte, para onde ele se insere. E aqui nós temos o músculo flexor profundo dos dedos. Ele parte dos 3/4 proximais da face medial e anterior da ulna e membrana interóssea, dividido em uma parte medial, inervada pelo nervo ulnar, e uma parte lateral, inervada pelo nervo mediano. A sua parte medial é responsável por fletir as falanges distais do 4º e 5º dedos nas articulações interfalângicas distais, e sua parte lateral flete as falanges distais do 2º e 3º dedos nas articulações interfalângicas distais, assim como vocês podem ver seguindo as setas vermelhas. Agora os músculos intrínsecos da mão. Vamos começar pelos músculos lumbricais. Eles são o primeiro e o segundo músculo lumbrical, ele parte dos 2 tendões laterais do flexor profundo dos dedos. Já o terceiro e o quarto, eles partem dos 3 tendões mediais do flexor profundo dos dedos. Todos os lumbricais, eles se fixam nas faces laterais das expansões extensoras do 2º ao 5º dedo e são responsáveis por fletir as articulações metacarpofalângicas e estendem as articulações interfalângicas do 2º ao 5º dedo. Agora, os músculos interósseos palmares. Eles partem das faces palmares do 2º, 4º e 5º metacarpal e se inserem na base das falanges proximais e expansões extensoras do 2º, 4º e 5º metacarpal. São responsáveis por aduzir o 2º, 4º e 5º dedo em direção à linha axial e ajudam os lumbricais na flexão das articulações metacarpofalângicas e extensão das articulações interfalângicas e expansões extensoras do 2º ao 4º dedos, assim como vocês podem ver pelas setas na imagem. Aqui os músculos interósseos dorsais. Eles partem da face adjacente dos 2 metacarpais e se inserem nas bases das falanges proximais, na expansão extensora do 2º ao 4º dedo. Eles são responsáveis por abduzir o 2º ao 4º dedo em relação à linha axial e atuam como os lumbricais na flexão das articulações metacarpofalângicas e extensão das articulações interfalângicas, assim como vocês podem ver na imagem seguindo as setas. Agora nós vamos falar sobre o músculo abdutor curto do polegar. Ele parte do retináculo dos músculos flexores e tubérculos do escafoide e trapézio e se insere na face lateral da base da falange proximal do polegar. Ele é responsável por abduzir o polegar e ajuda a opô-lo. Aqui o músculo flexor curto do polegar, ele parte também do retináculo dos músculos flexores e tubérculos do escafoide e trapézio e também se insere na face lateral da base da falange proximal do polegar e ele é responsável por fletir o polegar. Desse outro lado, nós temos o músculo abdutor do dedo mínimo. Ele parte do osso pisiforme e se insere na face medial da base da falange proximal do dedo mínimo. É responsável por abduzir o dedo mínimo e ajuda na extensão de sua falange proximal.
Aqui nós vamos falar primeiro do músculo adutor do polegar. Ele parte da base do segundo e terceiro metacarpal, do captato e carpais adjacentes, e se insere na face medial da base da falange proximal do polegar. É responsável por abduzir o polegar em direção à margem lateral da palma. Aqui nós temos de novo o músculo flexor curto do polegar, que dá para ver melhor nessa imagem, e aqui o músculo oponente do polegar. Também parte do retináculo dos músculos flexores e tubérculos do escafoide e trapézio, e se insere na face lateral do primeiro metacarpal. Ele é responsável por levar o primeiro metacarpal medialmente até o centro da palma e gira-o medialmente, assim como na imagem de oposição do polegar. O próximo é o músculo abdutor do dedo mínimo. Ele já foi falado anteriormente, só que nessa imagem dá para ver melhor ele. E aqui o músculo flexor curto do dedo mínimo. Ele parte do âmulo do ossamato e retináculo dos músculos flexores. Lembrando, o âmulo do ossamato foi visto no início dessa aula, quando nós estávamos falando sobre os ossos do carpo. E o flexor curto do dedo mínimo se insere na face medial da base da falange proximal do dedo mínimo. Ele é responsável por fletir a falange proximal do dedo mínimo. O próximo é o músculo oponente do dedo mínimo. Ele parte também do âmulo do ossamato e retináculo dos músculos flexores e se insere na margem medial do quinto metacarpal. Ele desloca o quinto metacarpal anteriormente e gira-o colocando o dedo mínimo em oposição com o polegar, assim como na imagem de oposição. Aqui é mostrado com mais detalhes o músculo adutor do polegar, que é responsável por aduzir o polegar em direção à margem lateral da palma, como vocês podem ver, ele está em maiores detalhes. E também o músculo oponente do dedo mínimo, aqui é mostrado com mais detalhes, devido à ressecção dos músculos que estão mais anteriormente a ele. A doença de Dupuytren, também chamada de contratura de Dupuytren, é uma doença da face palmar que resulta em encurtamento, espessamento e fibrose progressiva da fáscia e aponeurose palmar. Ocorre degeneração fibrosa das faixas longitudinais da aponeurose palmar, colocando o quarto e o quinto dedo em flexão parcial nas articulações metacarpo-falângicas e interfalângicas proximais. Sua causa é desconhecida e supõe-se que haja predisposição hereditária. Geralmente acomete homens com mais de 50 anos de idade. Espero que tenham gostado da nossa aula. Essas são as nossas referências. Boa noite.